Boa tarde, pessoal. Professor Gabriel de Informática aqui. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Vamos então dar continuidade às nossas aulas. E o tema da aula de hoje será a retomada do segundo bimestre. Na aula passada a gente fez a retomada do primeiro, tá? E nessa aula nós vamos retomar um pouco do conteúdo, alguns pontos importantes do segundo bimestre. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, pessoal, para essa retomada, eu decidi falar um pouco sobre alguns hardwares, alguns componentes que fazem parte de um computador e que são provavelmente os mais populares, né, os mais falados, que são eles o disco rígido, que é o HD, a memória RAM, processador e placa-mãe. Existem outros, tá? Vários outros componentes que são muito importantes, porém, esses quatro aqui foram os que eu escolhi, pois, na minha opinião, eles são os essenciais, né? Que você tem que ter alguma noção quando for falar de informática, de computação. Então, vamos lá. Começando, pessoal, pelo disco rígido, o HD. Tem algumas descrições aqui, ó. Armazena todos os dados do computador. Uma memória secundária e não volátil. Então vamos lá. O HD, pessoal, é responsável por armazenar tudo o que existe no seu computador. Todos os arquivos, todos os programas, fotos, vídeos, jogos, né, como eu citei, os programas, estão armazenados no HD, certo? Estão armazenados no HD. Ele é uma memória secundária, tá? Ele não é a memória principal do computador e ele é não volátil. O que significa isso? Significa que ele é uma memória estática, que os dados que estão armazenados nele estão armazenados de forma estática, certo? Significa que se você desligar o computador, esses dados ainda vão permanecer armazenados no HD, certo? Apenas se você danificar o HD, ou se o HD queimar, ou se você apagar esses dados, que eles não ficarão visíveis mais para você. Mas, caso contrário, os dados que você grava no HD ficam lá até alguma dessas coisas acontecerem. Tá? Por isso que a gente fala que o HD é uma memória não volátil. Outra coisa, pessoal, é que aqui dentro existe um disco, tá? com um material que geralmente é óxido de ferro e ele tem propriedades magnéticas. Tá? Então, nesse disco, o disco que tem aqui dentro, esse disco geralmente de cerâmica, o vidro, tá? com uma película fina desse óxido de ferro, que é um material com propriedades magnéticas, esse disco gira e tem um braço mecânico que fica pulando de trilha em trilha no HD. Tá? Em cima desse disco, esse bracinho cria essas trilhas, pois na ponta dele existe uma cabeça de leitura, tá? Que é uma pontinha eletromagnética. E essa pontinha magnetiza e desmagnetiza a informação nesse disco, tá? Nessas trilhas. Certo, pessoal? E aí, com a força do eletromagnetismo, você consegue transformar esses pontos magnetizados no disco em informações binárias, tá? Então, onde está desmagnetizado, onde não tem campo elétrico, campo magnético, a gente considera zero. E onde está magnetizado, né, isso vai influenciar na cabeça de leitura e essa influência, né, essa cabeça de leitura vai enviar uma informação ao controlador do HD, que é um sinal elétrico. Então, quando tem sinal elétrico, a gente considera 1. E quando não tem sinal elétrico, geralmente a gente considera 0. Por isso, pessoal, por isso dos binários, tá? Por isso que eu comentei com vocês a respeito dos valores binários. 0, 1, ligado, desligado, magnetizado, não magnetizado. Tudo bem?
Então, vamos continuar. Memória RAM. A memória RAM, pessoal, ela armazena os programas em execução. É uma memória primária e ela é volátil. Então, para que serve a memória RAM? Lembrando, pessoal, que lá no segundo bimestre, eu reservei uma aula específica para cada componente desse. Então, lá naquelas aulas, eu explico mais detalhadamente sobre cada um. Tá? Aqui é só uma retomada. Eu dei uma explicadinha a mais nessa questão do HD, dos binários, que é para vocês entenderem melhor, né? Relembrarem melhor sobre o conteúdo. Né? Então, continuando aqui. A memória RAM. Tudo que você está usando no computador, em tempo real, todos os programas que estão abertos, tudo que você está usando mesmo, né, em tempo real no computador, está armazenado na memória RAM. Tá? Ela serve para armazenar os programas que estão em execução. Por isso que ela é memória primária. E ela é volátil porque, se você desligar o computador, todos os dados que estavam armazenados nessa memória RAM serão descartados. Isso não significa que você irá perder esses dados. Tá? Eles irão continuar onde? No HD. Certo? Só que como o computador está desligado e não tem nada em execução, não tem o porquê desses dados ficarem armazenados na memória RAM. Certo? Então a memória RAM é volátil por conta disso. Certo? Outra coisa importante, pessoal, a memória RAM ela é endereçável. Tudo que está armazenado nela, né, ou seja, os programas que estão em execução, cada pedacinho desse programa que está na memória RAM possui um endereço, certo? Por isso, ela é muito mais rápida, geralmente, que o HD. Tá? Então, a memória RAM ela é mais rápida que o HD, porque ela é endereçável, certo? Cada bloquinho, cada pedacinho de software, de programa que está alocado na memória RAM, possui um endereço. Esse endereço, geralmente, é um número hexadecimal, tá? É um número grandão. E o processador tem essa informação, e assim ele consegue buscar essa informação rapidamente e processá-la, tá? E devolver essa informação para vocês. Tudo bem, pessoal? Continuando. Processador. Pessoal, esse é um dos itens mais importantes de um computador, tá? Porque ele é o cara que processa os binários, que realiza os cálculos, certo? Então, aqui na definição, olha só. Considerado o cérebro do computador, responsável pelos cálculos binários e possui milhares de transistores. Então, ele é considerado o cérebro do computador, tá? O processador é muito importante, é ele que faz todos os cálculos binários, tá? Ele que recebe a informação, processa e devolve. Ele pega a informação da memória, processa e devolve para ela. Então, todas as informações, tudo que acontece na máquina, os cálculos, né, a lógica de todos os programas, de tudo, é o processador que é o responsável por isso, tá? É ele que faz esses cálculos. E o transistor, pessoal, nada mais é do que um componente eletrônico que ele é capaz de chavear, tá? Então ele consegue deixar a corrente elétrica passar ou não deixar, tá? De novo, a gente volta naquele assunto. Binários, zeros e uns, tá? Então o transistor faz esse controle. Passa a corrente 1, fecha a corrente 0. Ele chaveia a corrente elétrica, tá? Gerando as informações lógicas, as informações binárias. Certo, pessoal? Continuando, a placa-mãe, tá? Um componente muito importante, porém simples de entender o funcionamento. Basicamente, pessoal, a placa-mãe ela é responsável por todas as interconexões de hardwares, certo? Então, tudo que você tem conectado no seu processador, um mouse, um teclado, um monitor, uma placa de vídeo, o processador, inclusive o processador ele vem nesse compartimento aqui, tá? Que é chamado de socket. As memórias RAM, o HD, então tudo que você tem de hardware é conectado interconectado
através da placa-mãe. Tá? Então a placa-mãe ela é a responsável por fazer a ligação, estabelecer a comunicação entre todos os componentes, entre todos os hardwares. Certo? A placa-mãe ela tem alguns recursos extras. Tá? Tem uma pilha aqui, que é a pilha da BIOS. Tem a BIOS, que é uma memória que você usa para fazer certas configurações de inicialização e tal. E alguns outros recursos, tá? Concluindo, pessoal, esses foram os hardwares que eu queria comentar com vocês, né? Recapitular. Na minha opinião, são importantes. É importante que vocês entendam como esses hardwares funcionam, para que eles servem, certo? Eu vou estar deixando mais uma vez um material em PDF com todas as informações que eu falei nesse vídeo. No final do material tem a atividade. Façam a atividade e me enviem fotos no particular. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá? Em caso de dúvidas, qualquer coisa relacionada ao conteúdo, né, a disciplina, fiquem à vontade para me chamar no particular, no WhatsApp. Certo, pessoal? Por enquanto é só. Bons estudos e até mais.